Estamos de volta, segundo bloco. A gente interrompe a conversa para poder voltar de um determinado ponto aqui, para a gente continuar conversando quando o programa volta, mas a conversa da gente aqui continua no intervalo. E a gente estava falando sobre esse aspecto muito cruel, né, de pensar, e aí fica também uma coisa que agora me vem à mente, que como era incômodo a presença de Paulo, como era incômodo a ponto deles começarem a pensar não só em uma série de acusações falsas, mas pensar de tramar um assassinato. E aí vem aquilo que a Isa comentou, agora já não sei mais como quando a gente estava no ar, comentou no intervalo. No intervalo, que eles eram líderes religiosos, né? Como é que... E hoje acontece, de certa forma, essa questão da gente, às vezes, da liderança religiosa, às vezes, ficar num nível, fazer uma leitura das coisas que acaba prejudicando mais ainda, né, a pregação do evangelho do que facilitando, prejudicando gente, se sentindo ameaçado por conta de poder. Na primeira tentativa, a gente tem 40 homens, líderes, que se mostram, né? Eles vão lá, 40 pessoas, e falam assim, estamos dispostos a fazer esse assassinato. Depois a gente tem essa continuidade, que é o que você está dizendo aqui. E você vai percebendo que a linha ela vai permanecendo assim, da incoerência ao discurso belo de Paulo, ao discurso organizado, ao discurso cheio de poder de Paulo, primeiro para um governante, depois para um segundo governante, para esses líderes judaicos. Aí você tem, num outro momento, aqui no capítulo 26, você encontra agora Festo chamando o rei Agripa, que não era muito bem organizado com a sua digníssima esposa, para que ele pudesse ajudar como tomar a decisão em relação a essa pessoa, mas que tinha um pouco de covardia, curiosidade da parte de Festo, dizer assim, vem cá, me ajuda aqui, eu não entendo muito bem das leis judaicas, vem aqui, ouve esse camarada e tenta me ajudar a resolver esse problema. E aí, nesse momento, a gente abre uma linda janela para ver um dos discursos mais bonitos, com uma resposta do auditório tão pequena, porque a pessoa ela pensa no seu status quo, em termos como é que eu vou me relacionar com os judeus, como é que eu vou me relacionar com os meus familiares, como é que eu vou mudar essa linha no qual eu tenho um destaque dentro desse sistema. E para mim, Elias, o grande incômodo com Paulo é que Paulo vinha destruindo o sistema deles, né? Paulo vem virando o mundo de cabeça para baixo. Ele vem falando assim, esse sistema está falido, esse sistema não existe mais. Essa forma de fazer religião, ela não é mais necessária. A gente precisa agora entender e viver uma vida agora pelo Espírito, a gente precisa viver em Cristo. E Paulo fala isso com tanta veemência que eles pensam assim, falam assim, mas e aí? O que vai ser da minha vida? Como é que vai ser agora o sistema religioso que a gente tem? Como é que o povo judeu vai caminhar a partir de agora? Não, e é uma questão, assim, antes de você falar isso, é uma questão de trabalho, é emprego, os caras, é ganhar dinheiro e é todo um sistema também que a religião tinha construído, é um sistema de controle e de manter as pessoas em determinada... Poder, né? De poder, que de repente vem... E é essa coisa, e aí volta aquela coisa, a repetição daquilo que acontece com Cristo, né? Que Jesus chega também e ele se coloca numa posição em que parece que, olha, está todo mundo livre dessas amarras, né? E Paulo chega com essa mesma mensagem, todo mundo fala, não, a gente tem que dar um jeito nesse cara. Abrir mão de tudo isso era demasiado grande, né? Era um sacrifício muito grande para eles. Era perder muita coisa, Era né? perder muita coisa. Não, exatamente que eu ia complementar o que vocês estão falando, porque assim, o amor pelo poder era muito grande, né? E quando você vê uma pessoa assim como Paulo trazendo luz, né, mostrando as obras que estão nas trevas, ou seja, aqueles líderes estavam apaixonados pelo domínio que eles tinham por aquelas pessoas, né? Isso incomodou. E mais do que isso, o que mais me impressiona nesse público que perseguia Paulo era até que ponto pode ir a obstinação humana, né? Ou seja, você tem uma pessoa que faz milagres, como Paulo, uma pessoa que fala através do Espírito Santo, mas mesmo assim você está obstinado pelo pecado, apaixonado pelo seu orgulho próprio e você não é capaz de ceder a isso. Então, assim, não escolhe ceder a isso. Então, dá para ver que essas pessoas, elas escolheram permanecer pecando, resistindo ao Espírito Santo até o fim. E isso é muito perigoso para todos nós. Isso a gente tem que trazer e identificar qualquer raiz, né, de resistência ao Espírito Santo desde cedo, né? E eu acho que a gente tem que pensar também, porque eu fico pensando que eles eram tolos e nós somos tolos, porque como que Paulo, ele fazia um discurso de libertação
Era um discurso de liberdade. Vocês estão livres. Vocês não precisam mais disso. E parecia que eles, não, nós queremos continuar amarrados, nós queremos continuar presos. E nós continuamos desse jeito hoje em dia. Nós somos livres. Nós não precisamos de mais nada. E a gente continua preso a pequenas coisas. Eu fico pensando, a gente na universidade, sabe? Quem está assistindo a gente, no seu ambiente de trabalho, na universidade, quando o grupo do trabalho se reúne para fazer determinada ação. Vamos fazer uma confraternização, vamos fazer um confra aqui. E o confra tem um ambiente que não te ajuda, não te faz, não te eleva. Você está no ambiente da faculdade onde todo mundo faz aquilo. E aí você precisa dizer assim, não, mas você também não quer perder os amigos. Você não quer ser uma ilha sozinho. Você não quer ser aquele cavaleiro, né, sozinho andando pelo oeste americano. Você quer ter amigos. Só que os amigos têm esse tipo de comportamento. Todo mundo faz aquilo, todo mundo tem toma essa determinada bebida. Como é que a gente faz? Outro, ambiente religioso. Você cresceu nessa igreja. Essa igreja te ensinou dessa maneira, uma maneira completamente discordante da palavra de Deus. E aí você se depara com a verdade de Cristo, se depara com a Bíblia e fala assim, agora eu vou ter que sair da minha igreja. Como é que eu vou sair da minha igreja? Eu vou deixar os meus amigos? O que meu pai vai pensar? O que minha mãe vai pensar? E a gente se coloca, Alana, e eu me coloco nesse fator também, a gente começa a se perguntar, fala assim, mas... E a gente age de maneira política nisso. Eu, como adventista, 13 para 14 anos, eu tive que fazer essa confrontação. Falei assim, peraí, essa crença de que um povo tem uma missão, é minha ou é do meu pai e da minha mãe? É da minha igreja onde eu cresci, da escolinha, da sabatina, ou é minha? Então, todos nós precisamos, em algum momento, se olhar e se colocar diante de um julgamento. E escolher que caminho vai seguir na vida. Se a gente segue um caminho livre, de acordo com a palavra de Deus, ou se a gente segue o caminho da proteção do costume, da tradição que já foi construída. Veja, existem tradições que são excelentes, bíblicas, costumes excelentes, bíblicos, mas há muita coisa fora desse contexto que a gente trouxe e começou a estabelecer como princípio, e que não é princípio. A gente, quando olha também para voltando agora um pouquinho nessa questão da história, depois de a gente ter aplicado um pouquinho nesses contextos, eu olho para a história e eu vejo essa coisa, a história é que Paulo, ele entendendo a intenção dos líderes judeus, fala, não, eu não vou voltar para Jerusalém não, eu sou cidadão romano, não fiz nada contra os judeus, cidadão romano, meu negócio é com César agora. E aí nesse apelo de César, aí que Festo traz, né, o Agripa para a história. E eu fico pensando o seguinte, esse Agripa que está ouvindo Paulo, é o sujeito que talvez na medida que Paulo está falando, e eu acho interessante que ele fala e ele recorre a Agripa, você sabe que eu estou falando certo. Por algumas vezes no discurso dele ele fala, você sabe do que eu estou falando, você conhece. Porque o bisavô de Agripa havia ordenado a matança das crianças tentando matar Jesus. O tio-avô desse Agripa havia encomendado a morte de João Batista. O pai dele havia encomendado a morte de Tiago, já no livro de Atos. E agora ele está diante de Paulo. Ou seja, todas essas pessoas de quem Paulo está falando passaram pelas mãos da família de Agripa e morreram. Isso ele poderia ter quebrado a corrente, né? Ele poderia ter sido aquele menino que veio da fazenda, que a família não estudou, a outra não estudou, o outro não estudou, e ele falou assim, não, peraí. Eu vou mudar a história. Eu vou mudar a história, eu vou para a faculdade, eu vou trabalhar, eu vou dar uma melhor condição para minha família. Ele podia ter mudado a história, mas... ele simplesmente agora se respalda na lei, né? Depois, no final, ele diz o seguinte, ele podia ser posto em liberdade se ele não tivesse recorrido a César. Agora que ele recorreu a César, tá tudo bem e tal, não é mais problema meu. E no confronto direto que Paulo fala, ele diz, olha, você acha que vai me convencer com tão pouco tempo de discurso? Porque Paulo chega um momento que faz uma confrontação direta para ele. Ele joga na questão da liberdade, joga para a lei, e na questão direta para a salvação dele, ele fala assim, não, rapidinho assim não. Eu preciso de mais tempo. E muitos precisam de mais tempo. Mas Agripa chega nessa conclusão de que ele poderia estar livre. Como é que Paulo sai desse sujeito acusado, preso, para esse sujeito que está com a inocência comprovada? Qual é a defesa de Paulo? O que Paulo usa como argumento para mostrar que ele não é culpado? No que consiste o discurso de defesa de Paulo? A vida dele. Paulo, ele inicia o discurso fazendo autobiografia, né? Olha...
eu sou fariseu, eu fui criado desse jeito, eu vivi assim, assim, assado. O que eu creio, outros também creem. Eu sou fariseu, por isso eu creio na ressurreição. Outra, eu acredito que Jesus Cristo foi ressuscitado. E aí ele diz claramente, a única coisa que eu fiz é ser fiel ao meu encontro com esse Jesus, a essa visão que ele me deu. E eu estou me mantendo fiel nele. Então eu não mudei nada. Eu sou fariseu, eu creio na ressurreição, eu creio que foi Jesus ressuscitado, já que eu creio, eu estou sendo coerente, e eu estou sendo fiel a essa visão. E eu espero que todos que entrem em contato comigo possam ter encontro com ele e também sejam fiéis a esse novo momento. Na verdade, a defesa de Paulo não era algo meramente argumentativo, né? Ele contou a própria história de vida dele, e ele contou coisas sobrenaturais que aconteceram com ele. E eles viram, eles tinham todos os testemunhos da vida de Paulo, né, e da sua história, e agora do seu relato ali, de que o que ele falava era verdade. Ele contou o encontro que ele tinha com Cristo, ele se valeu de todas as experiências que ele tinha. E ele tinha moral para falar porque ele veio de lá, do berço farisaico. Paulo era muito conhecido da época, ele era muito lembrado da época que ele era, o que ele foi como fariseu. Ávido perseguidor dos cristãos, né? E é bacana isso porque o que o pastor Binho disse, tá lá no verso, né? É no capítulo 26 e no verso 19. E ele diz assim, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, né? Ou seja, aquilo que eu vi, que eu provei, que eu experimentei, isso entrou na minha consciência e me desculpa, eu não posso ir contra a minha consciência, né? Então, assim, a certeza da fidelidade de Paulo ao chamado do Espírito Santo contrasta com a infidelidade, né, daqueles. E aí, né, no verso 28, Agripa se dirige a Paulo e diz assim, por pouco me persuades a me fazer um cristão. Né? E aí Paulo dá essa resposta fantástica no verso 29 aí. Então, uma coisa que eu tiro disso daqui, né? Esse por pouco eu não sou cristão, né? É o totalmente perdido, né? Tem aquela famosa frase que fala quase salvo, completamente perdido. Então, é um alerta para que nenhum de nós esteja assim, né? Olha, eu sou quase cristão, eu ouvi, gostei da mensagem, eu faço culto aqui, eu venho na igreja, eu faço tudo isso daqui. Só que eu não sou completamente, né? Quem não é completamente não é nada, né? E pode falar, pastor. É que a Isa foi falando, eu fiquei imaginando, a minha mente puxou imagem de quantas vezes eu pregando sobre Jesus e apelando para que as pessoas aceitem Jesus como seu Salvador, e quantas vezes eu ouvi esse mesmo tipo de resposta. Pastor, ainda não é o meu momento. Pastor, eu ainda quero aprender mais. Pastor, eu tenho algumas coisas para eu resolver. E quantas vezes, em lágrimas, a gente encontra pastores fazendo esse mesmo tipo de apelo, músicos cantando esse mesmo tipo de apelo, e pessoas elas sistematizando, racionalizando e buscando desculpas, porque sabe que aceitar Jesus é ter uma mudança de vida completa, é passar por um processo de conversão de caminho, é de mudar eu estou indo para um lado e agora eu tenho que ir para um outro lado. E a gente falou muitas vezes isso, que aceitar o chamado de Cristo é se tornar alguém que vai sofrer por Cristo. E as pessoas veem isso na vida da gente e veem isso na vida das outras pessoas. Então, se você está assistindo o programa agora, aonde você estiver, em que plataforma você estiver assistindo o programa, cara, não demora não. Sabe, não faz como Agripa, como Festo, como Félix e tantos outros que passaram pela vida de Paulo. Você está com a Bíblia na mão, você está assistindo o Código Aberto, você tem uma igreja, seja autêntico na sua convicção. Se está com dúvida, procura alguém, pede ajuda, porque pode ser que você não tenha a oportunidade. E eu, de verdade, eu não quero viver uma vida sem aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem me dado e que Paulo tem destacado aqui no texto da Bíblia. Com esse apelo veemente do pastor Binho, a gente vai para o intervalo. A gente vai voltar daqui a pouquinho e você aproveita o intervalo para pensar um pouquinho sobre isso, para pensar sobre o que falta, né? Se você está nessa também de, por pouco eu não quero isso, por pouco eu não aceito isso. Fica pensando nisso, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Você chegou para me ensinar de uma vez que tudo começou bem aqui, tudo tem um fim bem aqui. Você chegou para mim, me fazendo ver
fim e por ser presente. Não é meu e por ser